nobres, Fábio Zanatelli, advogado, e cumprimento a minha missão de contribuição com este canal. Aqui estou, mais uma vez, com muita alegria, para trazer informações da série Seus Direitos Trabalhistas. E o assunto de hoje envolve contrato de trabalho e o seu desfazimento ou rescisão. É bom demais estar empregado e crescer através disso, seja de forma pessoal ou profissional, pois o salário que se ganha é nobre e o trabalho em si enobrece o caráter. Porém, existem algumas formas em que o contrato de trabalho ele pode ser desfeito, pode ser rescindido por vontade de alguma das partes, seja por alguma coisa que foi combinado ou por alguma situação, alguma conduta, tanto da empresa quanto do empregado, que tornem o contrato de trabalho insustentável. Então é sobre essa última forma, essa última hipótese de rescisão do contrato de trabalho que nós vamos nos ater hoje. É mais conhecido como rescisão indireta ou justa causa do empregador. Assim como um empregado ele pode ser dispensado por justa causa, ou seja, por ocasião do cometimento de alguma falta grave que torne o contrato sustentável, da mesma forma, a empresa, caso cometa alguma falta grave, poderá ser penalizada. É interessante que essa forma trata-se de um princípio do equilíbrio contratual, da igualdade contratual. Portanto, quando o empregado é dispensado por justa causa, o que não é legal na prática, péssimo, ele deixa de receber algumas verbas trabalhistas, ou seja, ele recebe o saldo de salários, o restante dos salários que ele trabalhou proporcionalmente no último mês e férias vencidas se tiverem. E quanto à empresa? Quais são as consequências jurídicas, legais para a empresa? E antes de responder essa pergunta, vamos observar o artigo 483 da CLT, que traz 7 exemplos de condutas da empresa que constitui falta grave e que ensejará a sua justa causa. Artigo 483 da CLT. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Letra B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. A linha C. Correr perigo manifesto de mal considerável. A linha D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Bom, aqui cabe explicações, porque obrigações do contrato é um termo genérico, que abre margem para muitos descumprimentos. Salienta-se aqui atrasos reiterados no salário, coisa terrível. Salienta-se aqui também atrasos e faltas de depósitos ao FGTS. Enfim, aqui cabe muitas outras coisas. A linha E, praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. A linha F, o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em causa de legítima defesa própria ou de outrem. A linha G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Parágrafo 1º. O empregado poderá suspender a prestação do serviço ou rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Parágrafo 3º, último e não menos importante, mas, quem sabe, um dos mais cruciais nesse caso. Nas hipóteses das letras D e G, qual seja descumprimento contratual, e o empregador reduzir o seu trabalho, peça ou tarefa
que vai afetar a importância dos salários. O empregado pode pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até a decisão final no processo. Vou repetir, permanecendo ou não no serviço até a decisão final do processo. Então esta é a base legal. Com esses exemplos aqui, porque não são só esses, pode acontecer outros casos também, o empregado, agora respondendo aquela pergunta, quais são as consequências para a empresa? Quando o empregado ele se vê prejudicado em alguma dessas condutas da empresa, ele pode ajuizar uma ação trabalhista comprovando fortemente seu direito na Justiça do Trabalho, onde a empresa será obrigada a pagar a esse empregado todas as verbas rescisórias, como se ele fosse dispensado sem justa causa. Então agora a gente entende, agora fica claro por que é a rescisão indireta. Quando a empresa manda um funcionário embora, partindo da empresa a rescisão do contrato, ela tem que pagar todas as verbas rescisórias. Agora, quando a empresa comete uma falta, é como se o funcionário estivesse mandando a empresa embora indiretamente. É como se a empresa, a conduta da empresa fosse motivo, é motivo. No caso, a conduta da empresa, configurando uma falta grave, dá direito ao empregado que está sendo prejudicado pela situação que a empresa está causando a sair do emprego, mas não ser prejudicado num pedido de demissão. Por isso a lei o protege e garante que, diante dessas atitudes da empresa, ele sairá do emprego e receberá todas as verbas como se dispensado fosse. Legal? Bem, o intuito desse vídeo é informativo, respeitando-se as regras do Código de Ética e Disciplina da profissão. Mas, uma vez ajuizada a reclamação trabalhista, estando o empregado nestas condições e desejando fazer, fica um alerta. Deverá ficar muito bem comprovado essas hipóteses, a conduta faltosa da empresa. E sendo assim, essa foi a informação desse vídeo. Desejo a todos crescimento, sucesso profissional. Não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar, sugerir conteúdos. Enfim, estamos todos abertos para o próprio crescimento do nosso canal. Um forte abraço e até mais.